Hoje a gente vai começar com o que pra mim é um escândalo. Ixi, tá? já? Vai. Escândalo. Não esqueça de deixar o like aí, rapaziada. Então, a gente sabe que há um tempo atrás a Microsoft adquiriu a Bethesda. Boa. Né? Boa. E aí a gente sabe que a uns Microsoft... 2 anos já, né? Já faz um tempo, né? A Microsoft tem um monte de estúdio que fazem parte do Xbox Game Studios. Yeah. Aí eles foram lá e compraram a Bethesda. A Bethesda, ela não é um estúdio. Ela era uma publisher que tinha um montão de estúdios e que tinha uma empresa máxima dona da Bethesda que chamava ZeniMax Media. A Microsoft ZeniMax. comprou a ZeniMax Media e levou tudo. Só que... E aí, né... O que acontece é que o próprio Phil Spencer reconhece que foi um erro, mas assim, pra mim isso era óbvio. Por que a Bethesda foi vendida? A empresa que tá bem, que tá tranquilo, que tá tudo tranquilo, não é vendida. É. Então, e tá a gente muito sabia bem, que não é. a Bethesda tava num caminho ruim. Fallout 76 foi uma porcaria, Foi. os jogos todos bugados, anos sem sair nada, cheio de problema a Bethesda. Eles estavam com o problema de Prey, caixa. o Prey, que é Foi da ruim Arcane, ele foi comercialmente. muito mal comercialmente. Ele foi muito mal bem o de lançamento crítica. dele. Foi bem. Ele é um Mas jogo bom, ruim comercialmente. mas ele não vendeu muito, não. Não, É, foi um jogo não muito popular, né? E aí, assim, a Bethesda tem vários IPs enormes e tal, obviamente tem o Elder Scrolls também, tem o Fallout, tem Doom. E aí, beleza, a Microsoft... Aí eles tentaram fazer o próprio loja lá de jogo, que falhou sim. miseravelmente também. Uma conta da Bethesda. Contra a Bethesda, Deus me livre. Como né? assim? Tipo uma Steam? Só que Eu só não joga da lembro Bethesda. disso. É tipo a Origin Juro da que eu EA. não lembro. O Play da Ubisoft. Exato. A Origin me dói, cara. Dói. Não. Nossa senhora. Gente, Não, aí eles eu falei eles foram hoje. fazer essa porcaria da Bethesda. Quando o Fallout Então, 76 saiu jogar horrível, cheio Eu de falei problema. hoje, eu não entendo porque todos, literalmente todos que não são a Steam são ruins. Não é assim, eles são ok. Não, são ruins mesmo. São ruim mesmo. A Battle.net é menos piorzinha, viu? A Battle.net Battle.net até é boa. melhorzinha. É porque dá pra você levar o seu personagem em todo lugar com a Battle.net, Isso, né? a Battle.net é interessante. E o COD roda na Battle.net Roda, também, roda. né? Roda. Mas assim, a Epic, a da Ubisoft... Não, o da Epic no começo eu achei maneiro. Ah, é porque é Só melhor do que essas outras É melhor que as independentes outras. aí, né? melhor. De- Mas é ruim ainda. Ela é a melhor das piores. O da ele é Epic melhor tem do um que- negócio que me irrita, que é na loja não tem review de usuário. Isso. Então você entra no jogo, você não sabe se ele é bom ou ruim. Mas tu vê todos? Eu tenho, Tem uns que os caras tá não. causando lá. Não, mas assim, na Steam, a comunidade usa. A Steam é meio bizarro, né? Eles não fazem nada, a comunidade que faz tudo. Tudo. Então a comunidade criou esse negócio de review de usuário. Então você pode confiar no review de usuário. Raramente tá errado. Raramente tá errado ali. mais curado, né? Se tem lá um monte de review negativo e tá escrito ali, tipo, review estou negativa, dificilmente esse jogo não tem alguma merda. Eu realmente nunca teve uma situação que aquelas reviews ali aparecem e tá, né? Isso devia ter nos consoles também. Claro que devia. É, claro mas que tem devia. tudo. Tem no Xbox. Tem. Quando Os você jogos entra você na tem ficha lá, dos você- jogos, você tem lá e a a galera galera faz uns avaliando. comentários legais, bota as legal. estrelinhas. Porque mas isso aí então- é um anti-fanboy pau no cu. Porque fanboy maneiro, É. eu acho maneiro fanboy. Eu não Sim. vou mentir, eu acho os fanboy maluco que defende, eu acho maneiro. A gente é fanboy do É, Corinthians. todo mundo é fanboy de tudo. Do Corinthians. Todo mundo é Agora, fanboy de tudo. o mal intencionado. Isso Lógico. você previne, porque, Sim. porra, você tem uma ferramenta eficiente, É. tá mostrando ali pro cara que vai comprar um jogo que é desconhecido, a empresa não consegue se criar. Se Cyberpunk não fosse Cyberpunk, na época que foi lançado, vamos supor, é um jogo qualquer aí. Pela avaliação da galera, ele teria vendido o que vendeu? Não, porque ele Sem vendeu o a marketing, maior né? parte na pré-venda. Na pré-venda. E quando os reviewers soltaram os 10 de 10, né? É que teve bizarro. muito 10 Teve de 10. muito. no Cara, server. foi isso, Aí cara. ele vendeu mais ainda. Aí quando lançou na Steam, a nota dele era muito baixa, cara. Muito A baixa. máquina de bom. marketing da CD Projekt Red é muito forte. Foi a melhor muito coisa do forte. jogo foi o marketing. Foi o marketing. de Marketing, longe. o marketing. E aí, né, aí a Microsoft vai lá e adquire a Bethesda. Aí você imagina o quê? Pô, a Microsoft comprou um estúdio, o que a gente imagina? Microsoft dinheiro infinito, vai dar mais recursos para esses estúdios, vai dar mais condições e vai cuidar para que sejam melhores. Porque não é como se a Bethesda tivesse bem. Sim. Né? Ela tava com uma imagem muito machucada por várias práticas bizarras que ela tinha feito e tal. Só que foi revelado não faz tanto tempo assim, e o próprio Phil Spencer reiterou agora, que ele deixou a ZeniMax Media administrando todos os estúdios da Bethesda, não tava na mesma gerência do Matt Booty, por exemplo. Coisas separadas, Eles estavam meio né? separados É. e não tava tendo a supervisão que deveria, porque não só eles estavam separados, mas a Microsoft não tava indo lá fiscalizar. Sim. Então, e ele reconhece que isso foi um erro. É. O que, né, pra mim é óbvio, né? É. Acho que pra todo mundo é meio óbvio. Mas eu tenho um take sobre isso. Eu acho que quando a empresa é boa, talentosa, o melhor quando você compra eles é deixar eles livres mesmo e fazer o negócio deles. Mas, ainda assim, tem que ter uma supervisão.
Claro. por cima, pra o produto final você pegar, jogar e ver. Eu tava vendo agora a história da From Software. Sabia que quando eles fizeram o Demon Souls, o Yoshida jogou o Demon Souls 2-3 horas antes de anunciar e falou, tá um lixo, eu não quero. Caralho, sério? E aí, por isso que a Sony não Esse da lançou o Bluepoint? Demon Souls. Esse da Não, é o primeiro. O primeiro, jogo. o original. É. Começou tudo, né? Foi isso aí. Então, assim, é importante ter isso, por mais que a gente fale hoje, nossa, o Yoshida errou, né? Mas é importante ter esse cara que testa, pode ser o filme. O cara que faz a pode- curadoria. E ele né? testa e fala, não tá bom, não vamos lançar, porque que nem o Yoshida falou, né? Eles cancelaram diversos jogos, por isso. E aí, deu pra ver que a Xbox não fez isso, né? Porque o Redfall Exato. nunca lançaria num E negócio desse. aí a gente teve esse lançamento do Redfall lamentável, né? A gente já falou, o Cross até deu depoimento aqui triste, que não dá mais, né? Não, uma hora ou outra eu vou me esforçar, mas, cara, assim, fazia anos que eu não... Não é que eu não dropei ainda. Mas olha, sabe aquele jogo que você inicia e você, porra... Encostou. E a galera tava pedindo um review, eu falei que eu não vou fazer review de nada. Eu terminei o jogo, não tô com vontade de jogar, então quando eu falar, não, agora eu vou, vamos terminar. Aí eu faço, mas, cara, é muito fraco, sabe? Não tem nada o jogo. Pois é. Só que aí essa semana saíram muitas Notícias. declarações que... Olha, eu nunca tinha visto o São que a gente vai falar declarações agora. feitas para alguém de confiança da indústria. Exato. Né? Que É. você vai falar aí. O que acontece? O Mika tá com medo de queimar a pauta agora, você viu, David? Agora Muito ele bem, tá mais muito bem, comedido, muito bem. né? Você vai falar aí. O que acontece, Você vai rapaziada? falar aí. Tá no nosso site, no Flow Games, né? Tá lá. Inclusive você que tá aí, segue a gente no Instagram também, Isso. Flow Games TV. A gente tá chegando aí próximo de 100 mil, vai ser tão bonitão Boa. quando chegar a 100 mil no Yes. Instagram, então segue o nosso E a Instagram. gente chegou em quanto aqui no YouTube? 404. Ô, louco, bicho. Você gosta de 404, Mikael? Error 404? Ele só gosta de 4. A gente aprecia quando dá pra apreciar, né? Aí é o seguinte, Tô ligado, Mikael. o Jason Schreier, que é um jornalista aí com muitas fontes dentro da Jason indústria, Schreier. Esse cara é grande. dificilmente ele publica um bagulho que não foi muito corroborado, tá? É. Ele pegou e fez um relatório com diversos relatos de diversas pessoas e preste atenção. Isso aqui que a gente vai passar aqui, cara, é algo que eu tenho certeza que o Phil Spencer agora sabe, se ele não já sabia antes, tá? E que precisa... Pra começar, isso deixa a situação do Starfield temerária. Mas vamos pegar Né? leve com o Fio. Não. Porque ele vai lá no nosso programa, a gente vai Opa, trocar uma não. ideia. Vamos pegar leve com o Fio, né? Porque Ele agora vai tudo... no programa? Vai, pô. Ó. Você não, eu te falei, eu mandei as mensagens, eu tava falando pra mandou você. lá, falou mandou no pra zap? ele, né? Mandei o zap pra ele, que ele falei, respondeu falei, hoje. falei. E aí a Microsoft realmente pagou o quê? Quase 8 bilhões da Bethesda. É, Tem que ficar em cima, né, meu amigo? Foi. Tem que ficar em cima. É uma grana boa. Então vamos lá. Olha como começa a situação aqui, ó. Desenvolvedores de Redfall torceram pelo cancelamento do jogo, diz a reportagem. Vamos lá. Aí é pesado, hein? Pesado, Ai. mas é mais do que isso. Bora. Os desenvolvedores contaram ao Schreier, o jornalista, que a aquisição da Bethesda pela Microsoft deu um novo ar de esperança à equipe, que torciam que o Xbox Game Studios cancelassem o projeto. Contudo, a única interferência a pedido da Microsoft que solicitou para a Arkane foi que não houvesse a versão para Play 5. O relatório Schreier aponta que muitos desenvolvedores da Arkane consideraram a direção do jogo confusa e definitivamente não estavam preparados para criar um jogo multiplayer. Os empregados comentaram que o jogo sofria por não ter uma referência clara. A companhia apresentou alguns títulos para se basear, como Far Cry e Borderlands, servindo de principais referências, que por si só já são contraditórias. Mas o jogo não teve o mesmo impacto e foi massacrado, e a gente já viu como é que é. E tá aqui, ó. Redfall nasceu em outra época e com microtransações em mente. Olha que maravilha. De acordo com a reportagem do Bloomberg, Redfall surgiu como um conceito em 2018, quando a ZeniMax, empresa mãe da Bethesda, estava incentivando... Olha, ainda bem que foi vendida essa porcaria. A ZeniMax estava incentivando times internos a pensarem em projetos que tivessem monetização pós-lançamento, como as microtransações. E a gente sabe que a Bethesda é conhecida por fazer grandes títulos single player, que não tinham essas palhaçadas, mas os caras querem enfiar, né? Quer dar uma dinheiro. Claro, sempre, cara. A estratégia de mercado serviria para valorizar a ZeniMax, que na época estava se colocando à venda. A decisão resultou em jogos como Fallout e Doom ganhando lojas em game, que ofereciam cosméticos. Já Arkane ficou a tarefa de Redfall, já que Prey foi um fracasso comercial. Durante o desenvolvimento, Redfall, muitos funcionários não entendiam a proposta. Afinal, seu DNA estava em produzir Immersive Scenes, jogos single player que oferecem abordagens distintas para o mesmo objetivo. Contudo, a equipe se sentia insegura e incerta de criar um jogo multiplayer que carecia de um direcionamento. Além disso, Schreier reportou que o escopo do título era muito maior do que Arkane Austin, com 100 funcionários, conseguia dar conta. Tá certo, tudo errado. Não tem uma coisa que indicava que esse projeto fosse dar certo. Vamos lá.
Outro agravante foi a saída da maior parte do quadro de empregados. Schreier conversou com algumas pessoas do time que relataram que cerca de 70% dos devs de Prey deixaram a companhia. Cara, 70% Todo muita mundo. gente, cara. Em 2020, quando a ZeniMax foi adquirida pela Microsoft, muitos funcionários tiveram esperança que a gerência do Xbox fornecesse mais recursos, cancelasse o projeto ou até mesmo desse oportunidade do jogo ser rebutado do zero. Entretanto, a história foi outra. Microsoft adotou a estratégia da independência, deixando a ZeniMax gerir seus projetos sem conferir de perto o andamento dos títulos em desenvolvimento, algo que o Phil Spencer agora considera um erro grave. Por fim, a gerência da Bethesda acreditou que o Redfall seria bom no fim da produção, bastava aplicar a mágica da Arcane e corrigir os bugs para que todos os sistemas funcionarem bem, mas não foi isso que aconteceu. Eu acho ótimo isso, que os executivos chegam lá, não, a gente tem mágica, é como se fosse mágica fazer um jogo. É da Arcane e a gente não vai mexer, então não vai se preocupar, né? Exatamente, então assim, rapaziada, isso aí é muito sério. E assim, se isso está acontecendo com esse estúdio da Arcane, pode estar acontecendo com todos da Bethesda. Claramente mostra que a ZeniMax tinha uma visão completamente equivocada de toda a situação e tá cagando. Naquela entrevista que o Phil deu pro Kinda Funny, logo depois da polêmica e da recepção negativa ao Redfall, ele falou, chegamos a um ponto, né, ele falou ali nessa entrevista, pra quem conferiu, vale muito a pena, né, galera, 40 minutos ali, e ele falou, nós precisamos definitivamente improve, né, melhorar nosso sistema de qualidade, tá certo? Ou seja, querendo dizer que vamos precisar interferir mais em alguns projetos, tá certo? Em nome da saúde desses projetos, em nome da saúde da equipe. Vamos precisar adotar uma estratégia talvez um pouco mais... ele quis dizer que talvez seja necessário centralizar um pouco, né? Porque ainda é descentralizado. A Bethesda, só para um exemplo aqui, para ilustrar para vocês, galera. Ilustra aí, Micali, mas ilustra bem. Eu quero ver o Michelangelo. O Michelangelo. Isso. É o meu tartaruga ninja favorito. É mesmo? E o pintor? O Leonardo. Um pintor? Picasso. Tá bom, vai. Picasso. Mas, ó... Eu acho que assim, Picasso, cara, as obras surrealistas dele são... Manda aí, ilustra pra gente. O que acontece agora? A Bethesda, quando a gente tem um jogo pra analisar, um código pra receber, a gente recebe pelo time de PR da Bethesda. Não da Microsoft, né? Exatamente. A Microsoft, quando a gente vai analisar um jogo, quando a gente vai fazer um conteúdo de um jogo pra trazer pra vocês, a gente não conversa com a Microsoft, a gente conversa com a Bethesda. Isso já mostra que ainda tem muito uma coisa descentralizada. Existe uma coisa descentralizada ainda. Sim. Mas né? eu acho que isso aí, esse ponto não é um problema. Até porque a Mojang, lá nos Estados Unidos, ela é assim. Ela é separada desde sempre e sempre funciona muito bem pra eles. Isso funciona tanto pra PR quanto pra todos os outros setores, entendeu, Gui? Isso que eu tô mas falando. eu acho que não é errado ser separado. Tem Também que ser acho que separado. não. Mas eu acho que tem que ter uma supervisão. Isso que eu tô falando. Tem que ter a Centralizar Xbox um pouco lá mais. em cima, vendo projeto por projeto. Algumas pessoas... Não tem um time responsável pelos estúdios da Xbox? Sim. Esse time tem que ser responsável pela Bethesda. Perfeito. Parece, pelos relatos, parece que não é. Isso. Né? E isso é uma falha, né? Que o Phil Spencer admitiu recentemente. Porque assim, não é como se... Não é, por exemplo, a Sony compra a Band, né? Sim. A Band com Destiny realmente não é um estúdio que você precisa supervisionar. Ele sabe muito bem o que eu estou fazendo com Destiny. Deixa eles soltos. Não é no caso da Bethesda. A Bethesda já vem de situações, entende? E aí a Microsoft adquiriu. E ainda mais com essa mentalidade aqui que a ZeniMax estava tudo errado. Sim. E é bem contra o que a Microsoft pensa de desenvolvimento de jogo, sabe qual é? Então assim, é uma coisa antagônica. E aí você deixa os caras... Sem direção, né? Sem direção. Mas até a Band, às vezes, esse novo jogo que a Band anunciou, como chamava no PlayStation Showcase? Marathon. Que Às já vezes é uma esse franquia, jogo já foi passado por uma supervisão da PlayStation antes de anunciar, entendeu? Porque eles compraram, eles têm que... Claro, né? Controle. Exatamente. Tem que ter um controle. Em cima disso que você falou, Gui, eu acho muito importante. Tem que deixar o estúdio livre. Eles podem fazer o trabalho deles. E o Phil, ele falou isso no Kinda Funny. Ele falou assim, olha, não esperem de mim que eu vá jogar um balde de água fria em ideias novas. Do tipo, ele falou, não, por exemplo, ele até exemplificou Rare, ali, né? se a Tango Gameworks vem pra mim e fala que tá fazendo Hi-Fi Rush e não Evil Within 3, eu vou deixar eles fazerem Hi-Fi Rush, que não é um jogo de terror, survival horror, que é o que a Tango sempre fez, jogo de terror. Sim. Eles fizeram um Hi-Fi Rush que não é nada de terror. Ele vai falar, pode fazer. Ele não vai ser o cara que vai cortar o barato. Então eu acho isso muito legal, ele dá Mas uma não tem liberdade. hora que você tem que ser um pouco
Mas tem firme, hora cara. que você tem que ter um Essa é a controle, parada, eu gosto do entendeu? Phil, tá? É isso. Eu adoro Vamos deixar ele. uma coisa clara. Eu Não tem gosto do como Phil, gostar. eu acho que é um cara que joga bem com a mídia e joga bem na área dele. Ele é fofo. Só que eu acho que tem hora que você Ele tem que ter salvou esse a pulso Xbox. firme. Por exemplo, eu não tô falando que não deveria existir o Hi-Fi Rush, que pra mim eu achava que ia ser um jogo qualquer e eu gostei pra caramba. Então eu Muito caí no legal, cavalo né? com o Hi-Fi Rush. Pra mim foi um jogo maneiro. Só que não tem essa hora que você tem que chegar... E outra, ó, vocês estão falando tudo isso, cara, eu só consigo lembrar do Phil cabisbaixo nos eventos. Cara Então de ser tudo amigo, isso que né? a gente tá descobrindo agora, depois de muito tempo, né, e as bombas que estão estourando agora, as bombas não, a bomba Redfall que estourou agora, são coisas que já podia estar na cabeça dele desde aquela época. Então assim, você pega os eventos aí que aparecia o Phil de fundo, era um cara cabisbaixo, triste pra caramba, parecendo que tava no velório, então era o cara já projetando o que ia ser o futuro. Então é um cara que já sabia, como ele mesmo falou, de coisas que estavam acontecendo. Agora, pô, eu acho legal você deixar acontecer um Hi-Fi Rush, porque às vezes acontece um Hi-Fi Rush. Maneiro. Exato. Só que, porra, eu não posso esquecer que tem que vir um The Evil Within 3. Perfeito. Às vezes eu não exato. posso largar o filhinho pra fazer a bagunça porque ele quer. Às vezes eu aqui, o patrão, eu que tô vendo que tem essa visão de mercado maior, mais ampla, e que estou interessado nas finanças da minha empresa, vamos colocar assim, eu não sou head, eu tenho que me preocupar com isso, cara. Eu tenho que colocar um The Evil Within 3 na mesa, Exato. sabe? Então quando você não tem esse pulso firme, é que nem criança, o Fênix. Pô. Cara, é o Exato, seguinte, você deixa exato. o moleque brincar, tu não vai cortar o barato, só que é o seguinte, tem uma hora que você tem que botar o pau na mesa, irmão. Botar o pau isso. na mesa e falar, ó, o seguinte, eu quero isso daqui, tudo bem, agora você fez a sua brincadeira, pô, legal, foi uma grata surpresa, só que agora eu quero essa brincadeira aqui, ó. Porque isso aqui não é a casa de caridade pra lógico. desenvolvedor mostrar suas ideias. A gente precisa de grandes franquias. Eu Perfeito. acho que é por isso que a Microsoft tá no controle e o Phil tá lá pra isso. Então eu gosto do Phil, eu acho que ele é um cara muito maneiro, ele joga bem com a mídia, ele joga bem ali sendo o grande head que ele é, só que às vezes tem que ter o pau na mesa, velho. É isso, é pulso Concordo. firme. Eu concordo 200%. E outra coisa, eu acho que o Redfall só não foi cancelado porque o Game Pass existe. Ah, Porque se esse jogo for lançasse a full price como todo AAA cara, a Microsoft, ela saiu de boa dessa. Por Porque causa tá do no Game Game Pass. Pass. Porque tá, Se não tivesse no Game Pass, ia ser um apocalipse. Price, $70 desse. Desse, não, Né? Não ia vender nada, ia ser prejuízo Ia ser total.